Mais uma vez, estamos de volta com mais perguntas e respostas sobre o high school. E o amigo gringo me disse que convidou alguém com uma mentalidade de um adolescente para responder. Eu não sei bem quem que é. Vamos ver quem é o nosso convidado especial. Amigo gringo responde! Hoje é a segunda parte do Amigo Gringo Responde sobre High School. Se perdeu a primeira, clique por aqui. No final do vídeo eu vou colocar o link. Se está assistindo pelo Facebook, estará na descrição. Mais uma vez, o vídeo é apresentado pela You Bet Traveling School, que está oferecendo um intercâmbio de 20 dias em um high school no estado do Colorado em janeiro. Entre em contato com eles e fale que o Amigo Gringo mandou. Detalhes na descrição. A primeira pergunta é da Maria Tereza, que escreveu: o Amigo Gringo gostaria de saber como são as matérias daí, quantas são, quais são obrigatórias, e se teatro, dança, música e essas coisas são obrigatórias também. E a Rose Omena teve uma pergunta relacionada. Escreveu: é verdade que no high school os alunos escolhem as matérias que querem estudar? Quem assiste o canal há muito tempo sabe exatamente o que vou falar agora, que não posso responder porque nos Estados Unidos os estados têm leis e regras diferentes e o governo federal em Washington tem muito pouco poder. Obrigado, Patrícia, você está muito animada hoje. Ok, vou mostrar a prova. Olhe o site do Departamento de Educação em Washington. Leia isso. As políticas federais estimulam os estados a adotar padrões altos, mas não toca no currículo, que é um assunto para os estados e municípios. Ou seja, o governo federal lavou as mãos. Lava outra, lava uma mão. Então, cada estado e até cada município tem regras diferentes. Mas como no Brasil, as matérias obrigatórias sempre incluem matemática, língua inglesa em vez de portuguesa, história, ciências e às vezes línguas estrangeiras. Mas não necessariamente por todos os 4 anos. Uma aluna me disse que na escola dela é 4 anos de matemática, mas só 3 de ciência e história, por exemplo. E quanto à arte, dança, teatro, pode variar muito. Em Nova York é obrigatório pelo menos 1 ano de arte, além de 1 semestre de saúde e 1 ano de uma língua estrangeira. Mas dentro dos requisitos pode-se ter escolhas também. A escola onde meu amigo Jeff trabalha é obrigatório aos alunos estudar inglês e história, mas podem escolher, por exemplo, a literatura gay ou a história do Holocausto. Não são todas as escolas que são assim. Em geral, e infelizmente, quanto mais rico o município, mais escolhas para os alunos. Porque agora a Clara Maldonado escreveu: Amigo Gringo, queria saber como funciona a detenção e se ainda funciona esse sistema nos dias de hoje. Por quanto tempo a escola podia ou pode prender o aluno dentro da sala detention? É um castigo clássico aqui, em que se tem que ficar preso mesmo em uma sala sem fazer nada. Que emocionante! Espero que cada um de vocês tenha assistido o filme Breakfast Club, Clube dos 5 no Brasil. Isso saiu quando eu estava no high school e todo mundo adorou e adora até hoje. Mas não vamos esquecer de outro castigo clássico: suspension, a suspensão. Segundo minha pesquisa, surpresa! Varia muito por escola, por município e por estado. Detenção existe ainda, mas nem sempre é depois do dia letivo, porque, por exemplo, o aluno que mora longe pode perder o ônibus escolar, outros podem perder uma atividade tipo treino esportivo, ou podem chegar tarde no trabalho. Como vocês sabem, muitos trabalham depois da escola. Por isso, às vezes, a detenção acontece durante o almoço, e não é sempre tão cruel quanto parece. Os alunos podem fazer suas tarefas de casa ou jogar games no smartphone. Brincando, em geral, os celulares são proibidos. Eu nunca fui para detenção
quando eu estava no high school. Mas uma vez levei uma suspensão, que é quando você é forçado de perder a aula por um dia ou mais. Mas não foi minha culpa. Eu tinha comprado batata chips na cafeteria quando um cara meio valentão queria que eu desse alguns chips para ele. Mas eu estava com fome e não dei para ele. Aí ele pegou os chips à força e o pacote estourou no chão e a gente brigou. Como foi? Vamos simular exatamente o que aconteceu com nosso voluntário Junior. Patrícia vai ser a diretora. Fiquei suspenso por um dia. E se me lembro bem, o outro cara foi pro hospital. Seth, eu acho que você não tá lembrando muito bem não, viu? Esses castigos ainda existem, mas cada vez menos. Por quê? Porque não são considerados efetivos e também porque estudos mostram que muitas vezes são os afro-americanos que são punidos com mais frequência. Então, o sistema não é só antiquado, é racista. Porque agora o Renan Fagundes escreveu: Amigo Gringo, é verdade que nas escolas dos Estados Unidos os alunos podem sair para comer fora da escola? Is Chris gonna be home in time to wake me up? A resposta é: varia muito, para variar. Das 5 pessoas que consultei, ouvi 5 respostas diferentes. Uma aluna me falou que sim, que podem sair à vontade. Outra que podem sair, mas só se fizerem check-out e check-in com a sua identidade. Outra disse que não podem, mas que os professores não prestam atenção à regra e os alunos saem mesmo assim porque tem uma praça de alimentação bem perto da escola e não resistem. E meu amigo que é professor me disse que na escola dele é totalmente proibido sair e os alunos são prisioneiros dentro de uma caixa. Ele é um desses professores super bacanas e super pra frente. Quem se interessa no intercâmbio da You Bet Traveling School em janeiro que vem, entre em contato falando que foi o amigo gringo que informou. Normalmente os intercâmbios são por meses ou até um ano, mas na You Bet você tem um programa de só 20 dias durante as férias de verão. Bom, no Colorado é inverno, não é férias aqui. E agora a sua aula de nova-iorquês, que vem de uma pergunta do Ed Mello, que escreveu: Amigo Gringo, tem aqueles clubes mesmo dentro da escola, tipo Glee? Tem muitos. Fui ver o site do high school onde eu estudei para ver o que tem hoje. E tem ainda mais do que quando eu era estudante, quase 100. E isso nem inclui os times esportivos. Vou mencionar alguns aqui em inglês, mas também vou colocar o link na descrição para vocês verem todos. Primeiro, o Yearbook. Cada escola tem um yearbook, um anuário preparado pelos alunos mesmo, que fazem o design, tiram fotos, preparam os textos e tal. Ao final do ano, vendem para quem quiser comprar. E os alunos geralmente assinam os yearbooks dos outros com mensagens tipo Friends Forever. É um ritual tão importante que eu ainda tenho o meu. Aqui está. Hoje vou compartilhar mais imagens do Yearbook no Instagram, seu amigo gringo. Ok, agora Student Newspaper é um jornal feito pelos alunos mesmo. Eu trabalhei no Student Newspaper quando eu estava no high school e tinha uma coluna de humor. Olha isso! Também vou postar mais no Instagram. Outro grupo comum nas escolas é o Gay Straight Alliance, um grupo organizado pelas alunos hetero, gay, transexual, etc., para falar de assuntos de sexualidade e direitos. Bem diferente de quando eu estudei, que ninguém falava dessas coisas, ou se falava, era só para chamar alguns nerds de viado. O high school americano ainda pode ser um lugar cruel, mas não tão cruel como antes.